a gente começou a, a interpretar as reescritas, né? E a formar parágrafos do metatexto, né? Então escrevemos aí várias coisas, reescrevendo, né, os fragmentos, reinterpretando mesmo a mesma reescrita, né? E isso foi encorpando o texto, né? Bom, semana passada, o que a gente fez? A gente começou a puxar para dentro do metatexto fragmentos originais do texto, né? As unidades de sentido que a gente tinha produzido em algum momento lá, né? Deixa eu só... Então, eu citava os autores do texto 1 meu, citava os autores do texto 2, né? Quando só eu usava a ideia deles, né? E eu trouxe alguns fragmentos literais para cá. Então, eu tinha que citar a página, né? Então, eu tenho que voltar aí lá para o artigo original, para ver que página está aqui, citar o ano. Bom, então, isso foi na semana passada. Para hoje, o que é que eu fiz? Completei todo esse exercício, né? E inseri teóricos nesse texto aí. É isso que vai dar cientificidade para o texto. É isso que vai tornar o texto científico, né? A relação daquilo que eu estou achando, que eu estou descobrindo, com teóricos, né? Bom, claro que quando eu fui fragmentando, quando eu fui reescrevendo ali, eu já vinha, pelas leituras que eu tenho, eu já vinha pensando, olha só, isso aqui eu vou encontrar em tal texto, isso aqui eu vou encontrar em tal livro, né? E eu usei aí, para fazer isso, 3 ou 4 livros, tá? Deixa eu ver se eu consigo chegar até eles aqui, ou alguns pelo menos, para vocês verem no que eu trabalhei aí. Esses aqui, ó. Eu trabalhei com esses livros aqui, ó, né? Alguns livros do Edgar Morin, que falam de complexidade, e alguns livros de autores que interpretam o Edgar Morin. Eu preciso fazer esse exercício, né? Então, por exemplo, do Edgar Morin mesmo, eu usei lá comigo, né? Se chama Introdução ao Pensamento Complexo, ou seja, é o próprio livro onde o Edgar Morin trabalhou. E eu tenho esse livro marcado, eu tenho ele nas marcações. Eu tenho, inclusive, eu acho, para alguns deles, eu tenho um fichamento deles, ou seja, eu tenho trechos que eu acho que são destaques deles, né? Que eu tenho fichado. Um outro livro original do Morin que eu usei é o Método. Né? O Método, volume 3, são 5 volumes, né? Esse volume 3 ele discute o conhecimento do conhecimento, ou seja, vocês vão lembrar que o nosso texto, em vários momentos, falava em conhecimento, né? E depois, 3 livros que discutem coisas do Edgar Morin, né? Primeiro, esse aqui, né? que tem vários autores, vários capítulos de autores, né? Se chama Edgar Morin, Complexidade no Século XXI. Tem um organizador, depois tem aí 6 ou 7 autores que discutem mais ou menos no mesmo perfil esse outro aqui, né? Que é uma coleção, né? De 2 professoras de uma sociedade que tem no Rio de Janeiro que trabalha especificamente com a ideia do pensamento complexo e com Edgar Morin, né? Então, é uma referência assim, nacional essa sociedade que tem aí no Rio de Janeiro, né? E, em especial, a professora Isabel Petraia, que é bem importante aí, e um livro do Jeremir Machado, que é um dos tradutores para o português de obras do Edgar Morin, né? Então, ele também pesquisa sobre isso aí. Então, esses livros que eu estou mostrando aqui, eu
usei aí ao longo da minha análise aí, tá? Eu quero dizer que talvez seja a parte que demore um pouco mais, que eu preciso lembrar do livro, voltar no livro, pensar se eu vou usar a ideia, ou se eu vou trazer uma ideia literal, então dá um pouco de trabalho aí, tá? Bom, deixa eu rolar para baixo aqui o texto para vocês verem como é que a coisa está ficando aqui, tá? Olha só, o que está em azul aqui, na semana passada eu tinha posto assim, ó, Morin, né? E tinha posto aqui dentro do parênteses XXX, ou seja, eu sei que essa ideia aqui é do Morin, mas eu tinha que usar a referência, a ideia é dele, mas eu não tinha ainda, eu não sabia ainda que material que eu ia usar, tá? Do Morin. Então eu estou usando aqui um 2015, tá? Deixa eu ir lá embaixo para vocês verem só como é que ficou aqui. Peraí. Ó, aqui estão as referências, são todos aqueles que eu mostrei para vocês, e os dois livros, tá? Originais, tá? Os dois arquivos originais lá dos textos, tá? Estão aí os dois, tá? O Morin 2015 e a introdução ao pensamento complexo. E percebam, gente, que por coincidência, o método 3, que eu também mostrei aqui, que também é do Morin, também é 2015, tá? Mas como é que eu faço, então, para diferenciar? Eu boto A, tá? Então, o primeiro deles é 2015, o segundo, aqui, ó, é 2015A, certo? E aí, sempre que houver uma repetição exatamente do mesmo autor, exatamente do mesmo ano, tem que usar A, B, C para identificar diferenças nas referências aí, tá? Bom, então, deixa eu voltar para cima. Deixa eu voltar para cima. Caiu a minha projeção aí? Foi isso? Isso, professor. Isso. Ai, então vamos voltar. Parei um pouquinho. Voltou? Sim. Então vamos começar lá em cima, olha só. Então aqui eu só acrescentei o ano, eu descobri a obra que eu estava usando. O que eu não fiz ainda tenho que fazer? Primeiro tem que completar até o fim esse exercício aqui, tá? Segundo, olha só, tem palavras ou expressões que tem no texto que nós temos que definir, certo? Para mim pode ser muito comum, para alguns de vocês pode ser cotidiano saber ou entender aquela palavra ou expressão, mas não para todos, tá? Então isso é um problema, é um erro comum que a gente encontra quando vai avaliar artigos ou dissertações, né, ou teses, que é não ter definição das palavras. Né? Tem que definir quando tem uma palavra diferente. E aqui aparece paradigma dominante, ou paradigma principalmente. Né? Então eu vou precisar definir paradigma, certo? E sem usar dicionário. Tem que usar autores, né, que pesquisem esse assunto, porque o paradigma dentro da educação é entendeu? O paradigma na engenharia mecânica é outro. Tá? Então eu tenho que trazer autores que escrevam sobre isso aqui que eu estou discutindo aí. Tá? Isso eu não fiz ainda. Tá? Isso vai mais para frente também. Tá? Aí depois entrou Morin. O que está escrito em vermelho aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, o que está em vermelho aqui são textos que eu acrescentei trazendo contribuições de outros autores. Tá? Então, por exemplo, eu gostaria de como está no início desse arquivo. Tá, ok. Tá. Uhum. Isso, só o quadro. Isso aqui, por exemplo, ó, eu acrescentei. Tá? E estou escrevendo sobre um tipo de paradigma que o Morin fala. Mas perceba que eu estou falando disso depois que eu deixei o espaço para definição de paradigma ali. Certo? Então eu vou definir paradigma dominante, e depois vai aparecer esse trecho aí, então, que fala em paradigma significador, que é como o Morin chama.
E eu acrescentei aqui uma citação literal dele. Quando a citação literal ela tem até 3 linhas completas, ela fica dentro do corpo do texto e eu uso aspas no começo e no fim. Quando tem 3 linhas completas ou mais, aí eu preciso reduzir o tamanho da fonte para 2 pontos menores, né? Esse aqui, por exemplo, está em 10, ó, o resto do texto está em 12, e recuar para 4 centímetros, né? É onde está lá em cima o marcador da margem, tá? E aí, sempre citando a página, autor, ano, página, tá? Então, eu estou citando literalmente aqui uma fala do Morin, tá? Bom, aí eu sigo, né? Morin argumenta. Se o Morin argumenta, eu tenho que citar a fonte do Morin, tá? Que é o 2015A, é o segundo texto, aquele que é do livro do O Método, né? Agora, olha só, o que é isso que está em amarelo aqui, Alves e Bianchi, 2021? É o meu texto original. Lá na aula passada, aqui eu havia escrito texto 1 e texto 2, certo? Ou seja, saiu do meu fragmento ali, que era do texto 1 ou era do texto 2, tá? Agora eu tenho que citar os autores dele, porque eles têm autores, né? Então o texto 1, eu acho, não sei se é esse, né? Alves e Bianchi, 2021, e o texto 2, outros autores, depois vai aparecer mais para baixo, então aí, tá? Então aqui eu estou citando os autores originais do texto que eu estou analisando, isso aí também tem que aparecer aí, tá? Estou seguindo aí, e aí eu trago um outro texto do Morin justificando isso que está lá, ou seja, quando eu preciso trazer para o meu texto autores, né, que justifiquem ou que contradigam, né, aquilo que eu estou descobrindo na minha análise. É isso que vai tornar o meu texto científico, tá? Enquanto eu não faço isso, eu tenho um texto de opinião, tá bem? É isso que vai diferenciar um texto de opinião de um texto científico, tá? A relação daquilo que eu estou escrevendo, daquilo que eu estou achando, com autores relevantes, tá? O que eu falei para vocês no outro dia, podem ser de 2, aliás, precisam ser de 2, de 2 grupos, vamos dizer assim, tá? Autores clássicos, Morin é um autor clássico, né? E autores emergentes, que são novos autores que escrevam sobre isso e que pesquisem em autores clássicos. Então eu tenho que trazer sempre 2 tipos de autores para dar significado para o meu texto, tá bem? Bom, então aqui eu trouxe um texto aí do Morin, 2 textos do Morin, tá? Primeiro uma frase dele, né? Que é o conhecimento organiza o complexo, porque a gente estava aqui falando de organização do conhecimento, e depois um outro texto do Morin, 2020, né, no qual ele justifica aí algumas questões também. Então ele tem um outro livro novo dele aí, o último livro dele que saiu agora aí, que é... Cadê? Esse aqui. Esse aqui eu não mostrei para vocês antes, né? Esse aqui é um livro novo dele que saiu agora aí em 2020, acho que é o mais recente deles aí, né? Ele fala sobre a aventura de um método e para uma racionalidade aberta. Então são livros aí recentes, aí, é o mais recente texto do então ele está aí também, tá? Vou seguindo lá, tá? Aqui tem outro trecho que eu justifico com o Edgar Morin aquilo que eu descobri na minha análise. Volto a citar o texto 1, Trovões. Volto a citar o Morin também, tá? E volto a citar o texto 1, volto a citar o Morin. Aqui eu trago um autor emergente, não é Morin, mas é o autor daquele livro onde há vários capítulos que discutem Edgar Morin, né? Então eu trago autores diferentes, então aí, tá? Que está defendendo uma ideia. Aqui é o texto 2, então os fragmentos do texto 2 que tinha como autores Santos e Hammerschmidt, né?
que também discutem as questões aí. Então, estou citando os autores dos meus textos originais, né? Aqui eu estou trazendo aí mais coisas do Morin. Aqui um outro autor que fala de Morin também, né? O Silva é o Jeremir Machado da Silva, né? Então o Silva que está aqui é o próprio Jeremir, tá? O livro dele é 2023, ele já traz no livro de 2023 uma análise do livro de 2020 do Morin. Ele já tem essa análise dentro do livro dele ali, tá? O Silva é o Jeremir. E vai indo, olha só, vamos descendo. E aqui tem outro trecho que eu preciso definir. O que é ecologizante? Tá? Isso eu não fiz ainda. Eu não vou usar aqui, de novo, repito, dicionários, vou usar aqui autores que pesquisem isso. Tá? Então, eu não. Então, veja, Alves e Bianchi, esse aqui tinha que estar marcado em amarelo, peraí. Alves e Bianchi, que é texto 1, tá? Falar em ecologizante, mas não está definido. Tá? Então eu tinha que definir. Tá? Bom, sobre isso ainda, o Morin, esse aqui está em vermelho, Morin também fala alguma coisa sobre isso aí, mas eu preciso, antes da fala do Morin, eu preciso definir essa palavra aí. Tá? Então está marcada para mim aqui, ó, definir com referência. Tá? Então eu vou precisar fazer isso aí. Agora, aqui tem a novidade que a gente não viu na semana passada ainda, tá? Eu escrevo a categoria e quando eu termino de escrever a categoria, eu tenho que escrever aquilo que se chama de argumento. Argumento da categoria. O argumento da categoria é isso que a palavra fala, né? Qual é o argumento? Ou seja, o que essa categoria está falando, né? O que essa categoria está indicando para eu poder seguir a análise, né? Então, no fim da categoria, eu trago um argumento dela. Ou seja, eu trago a tese que essa categoria está defendendo, né? Bom, então, qual é o resumo, qual é a defesa da categoria? Olha só, deixa eu ler para vocês aqui, tá? O que eu pensei que fosse, né? Eu acho que é isso, tá? Por fim, essa categoria defende que tem que ser minúsculo, que o pensamento complexo se opõe ao modelo reducionista vigente, que é aquele que separa os conhecimentos, né? Que trata problemas de forma isolada, sem considerar suas interconexões. Em contraste a essa questão, Morin propõe uma visão mais global, na qual diferentes saberes convergem para permitir uma interpretação mais ampla e profunda dos fenômenos. Essa abordagem favorece a interdisciplinaridade, reconhecendo que o conhecimento não pode ser reduzido a uma única perspectiva. A complexidade da realidade exige um pensamento flexível, que aceita a incompletude e a transformação contínua do conhecimento. Sua proposta epistemológica contribui para um entendimento mais crítico e contextualizado dos desafios da sociedade moderna. Esse, para mim, é um resumo da categoria. É isso que a categoria está batendo. É essa tese que ela defende. Tá bem? Então, eu tenho aqui uma categoria formada. Querem dar uma lidinha com mais calma nela para ver se... Professor, mesmo pode falar. Uma pergunta, por favor. Então, isso é sempre, mesmo se eu pegar uma categoria e dividir ela em subcategorias, é quando eu terminar a última subcategoria que eu faço esse argumento? Ou o senhor propõe que nas subcategorias também tenham? Não sei se me fiz entender. A categoria 2, ela tem duas subcategorias. Tá? Isso. Lá no final das duas vai estar o argumento. Ó. Ah, beleza. Então eu faço ao final, não terminaria. Das Ok. duas. É isso aí. Bom, aí vamos para a segunda categoria. A segunda categoria, vocês vão lembrar, ela tem... Oi.
Peraí que eu não entendi muito bem a questão que foi feita e a resposta também. Eu não entendi muito bem a pergunta, então a resposta me piorou, né? Não, deixa eu tentar me explicar. É Então, assim, eu quero falar, não, eu tô sugerindo que a gente deva, ao final da categoria, colocar o argumento dela, né? Ou seja, o que essa categoria defende, tá? E o Adani perguntou assim, quando tiver subcategorias, o argumento vai ao final de cada subcategoria ou no fim das duas, quando terminar a categoria? E essa é a resposta, tá? Quando houver subcategorias, o argumento é final. Então ele vai depois das subcategorias, ao final do texto da categoria. Ele resume a categoria toda. Ah, perfeito, perfeito. Eu tinha mais uma questão, professor, que é que esse argumento, ele é uma proposta sua e de outros autores, assim, ou ele já vem na proposta da TD, assim? Não, tem sim, tem sim. Tem sim. A TD ela termina sempre com uma É uma análise explicativa, da né? categoria feita. Não é invenção, não. Certo. A categoria 2, vejam aí, ela tem duas subcategorias, a descrição dela, a quantidade de unidades de sentido que foram usadas, né? Bom, a primeira subcategoria inicia lá, com Alves e Bianchi, que é o texto 1, tá? Aqui não é uma citação de Morin que vai aparecer aqui, tá? É outro autor, tá? E eu não defini ainda quem é que vai aparecer aí. Então deixei marcado. Em seguida eu vou precisar buscar um autor que fale sobre isso aí. Porque senão fica um texto de opinião, tá? Aí depois aparece lá os autores do texto 2, volta a aparecer Morin, o texto 1, e aqui aparece de novo o ecologizante, só que eu já defini ele lá em cima, tá? Então agora aqui toca a ficha, tá? Então eu preciso definir ele lá em cima depois também, tá? Vocês estão vendo aí que a norma atual da BNT, atualizada em 2023, ela orienta que dentro dos parênteses agora a gente use só a inicial maiúscula, não mais como era antes. Antigamente era assim, ó. Até 2023 era assim, ó. Né? Tudo maiúsculo, não é mais, tá? A BNT está se aproximando muito da APA. A APA é uma outra forma de referência que é essa que a gente está muito, muito próximo aí de sumir a BNT e ficar só a APA. Estou seguindo aí. Aqui eu trago um outro trecho que eu acho que justifica isso, que é um texto do Jeremir também, né? Trago os autores, trago o Morin. E aqui, olha só, aqui eu quis usar esse trecho porque ele é interessante. Olha só, lá no livro que eu usei, do Morin, ele colocou algumas palavras em itálico, certo? Olha aqui, ó, é a incerteza no seio de sistemas organizados. Ou seja, o autor lá destacou, tá? Então eu tinha que escrever que esse grifo não é ideia minha, é grifo do autor. Isso tem dois objetivos, tá? Primeiro, dizer que isso aí, para ele, é importante e não para mim, né? Claro, se não estivesse em itálico e eu quisesse pôr, eu escreveria grifo nosso, né? Segundo lugar, tem revistas, né, que simplesmente não aceitam que a gente grife, por exemplo, em itálico, palavras em português, certo? Só aceito que a gente coloque em itálico num artigo como uma revista, palavras em outra língua, especialmente em latim, o et al, lá quando tem vários autores, né? Então, aqui eu estou dizendo para a revista, olha só a revista, isso aqui é o autor que botou em itálico, não fui eu, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, então, tá? Então, eu usei aí uma frase que tem um itálico do Morin, então eu estou informando que é do Morin.
seguindo aí com o texto. E acabou a primeira subcategoria. Tá bem? Não tem argumento aí. Tá? A segunda subcategoria começa ali com Mohan também, né, o 2015A, que é o segundo livro de 2015. Tá indo aí. Aqui eu vou ter que inserir ainda uma referência aqui. Falta referência. Professor, todo texto vai ter, todo parágrafo tem que ter uma referência? Referência, não necessariamente, tá? Quando eu desenvolver um parágrafo, agora, quando isso é o resultado de uma análise, convém que seja. Pode, inclusive, ser uma referência lá dos textos originais que eu analisei. Tá? Mas é que tem coisas aí que são fortes, então eu preciso defender essa posição que eu tenho aí. Ó, aí aqui tem texto 1, tem texto 2, tudo junto. Texto 1. Aqui tem uma frase grande, um parágrafo grande que não tem referência. Tá? Isso vai ficar assim, eu acho mesmo. Tá? E aí vem o argumento da categoria 2. Tá? Ou seja, reunindo a subcategoria 1 e a subcategoria 2, da categoria 2, tem um argumento aí, que é que tese que essa categoria defende. Né? Então, o texto está assim. Essa categoria destaca a complexidade da realidade e a necessidade de uma abordagem integrada do conhecimento. Edgar Morin defende a religação dos saberes para evitar fragmentação e promover interdisciplinaridade. O pensamento complexo incentiva um aprendizado crítico e reflexivo, guiado por problemas e não apenas por acumulação de informações. A construção do conhecimento deve ser flexível e adaptável, reconhecendo incertezas e transformações contínuas. E aqui eu encerro o texto. Certo? Quer dizer, eu encerro a proposta. Agora eu preciso voltar e inserir coisas que faltam ainda aí, que são citações, são referências, mas ele está encaminhado, ele não vai aumentar mais. Faltam só citações e definições de alguns conceitos aí, né? E aí tem algumas referências. Alves e Bianchi era o meu texto 1. O texto 1. Santos e Hammerschmidt era o meu texto 2. Os textos que deram origem a essa análise. Vocês vão lembrar, eu parti de 2 textos, cada um com 2 parágrafos. Tá? Então eu parti aí de 2 páginas, 3 páginas, tá? E meu texto está com 8 páginas aqui. Então a minha análise, ela enriquece o texto. Por isso que se chama de reconstrução, né? O professor Roque Moraes, que junto com o professor Galeazzi foram os que desenvolveram a ATD, chama de renascer da fênix, né? Ou seja, sai do nada e amplia, né? Então eu saí de 2 páginas, talvez 2,5, né, para 8 páginas de texto. Então eu tenho uma quantidade de texto produzida minha, de autoria minha, que é bem importante aí. Tá? Veja, se eu vou trabalhar com um artigo, por exemplo, né, eu estou com 8 páginas de artigo escrito aqui. Isso aqui é só resultados. Falta o referencial teórico, falta a introdução, falta a metodologia. Então esse artigo aqui vai a 15, 20 páginas praticamente. Tá bem? Então eu tenho uma análise que tá se completando. Então, aí. Gente, perguntas aí. Querem perguntar aí sobre isso aí? Professor, eu tenho algo para falar, para perguntar, talvez. Essa escrita, né, eu entendo que a gente sempre tem que colocar os autores, os conceitos, que ficou bem bacana na tua fala. E a dúvida que eu coloco é a seguinte, porque, por exemplo, eu na posição de professor, é muito comum também os alunos, às vezes, eles referenciam segundo fulano, ciclano e tal, mas uma coisa que eu aperto eles e peço é, você coloca uma referência, mas opera com essa referência. Você coloca, traz informação, mas o que tu vai produzir com ela? Então, o que eu estou querendo dizer? É que muitas vezes a gente vai trazer outros autores, né? O Morin está trazendo esse conceito aqui, o Galeno
Galeano ali também trouxe, o Ribeiro, 2005, falou. Então, em cima desse conceito, eu penso que pegar esse trabalho aqui e tal, e eu produzir alguma coisa também com isso. Entende? Isso nós temos ainda essa liberdade, né? De pegar, ele tem que ter relação com o que está escrito ali, né? Isso, beleza. Tem que ter um entrelaçamento com o que está escrito no texto que tu está pondo ali. É muito comum o pessoal citar Freire, né? E o texto não tem nenhuma relação, é só para citar, entendeu? Citar Chassot, só para citar o Chassot. Tá? Não tem nenhuma relação. Porque a gente vai pegar um conceito para produzir algo que o conceito aborde, até para produzir um novo, senão a gente vai ficar sempre circulando, né? A mesma coisa, né? É só isso. É isso aí. Tá. Isso aí. E agora pode perguntar aí, Cláudia. Bom, então, gente, a tarefa agora de vocês aí, até o final da disciplina, é produzir os metatextos aí, a partir da análise. Você já tem as categorias, já tem as subcategorias, né, que são a tarefa que é para entregar hoje, mas se puder entregar até o final da semana aí tá bem, eu vou acompanhando por lá, tá? E aí depois a tarefa é até o final da disciplina é fazer o metatexto, tá? A partir das análises que vocês têm, tá? Então de agora em diante as aulas, semana que vem não, porque é assim, né? Mas as próximas vão ser aulas abertas para a gente trabalhar os textos de vocês. Então alguém tem... Alô? Travou, né, galera? Ah, tá. Eu tava pensando que era comigo, mas foi ele, né? Vou falar mal do professor agora. Foi ele. Falar mal do professor, não, mas dizer que eu tô boiando, gente. Eu não diria que eu tô boiando, eu estou apavorada. Só fica pior. Não, galera, agora a parte de Ai, escrever... Cláudia, que alívio, porque eu sei que essa sou eu. Gente do céu, depois ele vai ver a gente reclamando, mas eu tô com dificuldade. Eu caio, mas fica gravado, gente. Eu caio, mas segue gravando aí. Pois o assunto chegou. Mas o senhor vai ter que ter o trabalho de voltar para assistir. A gente reclama. Eu tô com muita dificuldade, professor. Vou dizer logo o que era, a gente está reclamando aqui que... Eu sei que o senhor disse que a gente fica só chorando, mas é porque realmente é muito complexo. E eu e a Dani, a gente escolheu o texto 3 e 4, e eu já me arrependi amargamente, porque esse texto sobre a COP30 não está fácil. Eu estou pensando aqui como é que a gente vai ampliar esse referencial teórico. O 13 e 4 fala sobre... A COP30. A COP30 é uma questão ambiental. Tem que buscar referenciais que falem da questão ambiental, buscar resultados da COP anterior, talvez para ver como é que elas podem se adequar ali, né? Mas colega, assim, ó, te ajudando. Te ajudando, porque na verdade eu também sou do texto 13 e 4, mas eu trabalho com direito ambiental, tá? Então, assim, ó, procura dentro dos materiais ambientais, que tem bastante coisa. Fala sobre os protocolos, fala sobre legislação, porque é um texto que fala muito de legislação, né? Então, assim, procura que tem bastante material de referência a isso. Acho que o professor travou de novo, hein, professor? Pelo menos a imagem. Pois é, a gente... Voltou. Aí, professor. Acho que o Raul levantou a mão ali, professor. O senhor tá com o áudio fechado, hein? Eu fiquei com uma questão, professor. Pode falar, Raul. Eu fiquei com uma questão, assim, por exemplo, o meu texto não é o da COP30, né? Mas, por exemplo, a colega comentou aí, eu fiquei pensando, se eu quisesse trazer autores para criticar o texto, assim, fazer uma análise crítica do texto, assim, eu poderia trazer, daí como que eu poderia escrever nas categorias? Assim, por outro lado,
em contrapartida, ou discordando desses autores, fulano diz que... Certo. Outra corrente de pesquisa defende tal posição, e aí tu traz o outro que discorda daquele lá. É saudável tu ter no texto uma opinião discordante, porque senão fica todo mundo pensando que é tudo a mesma coisa. Veja, isso é um trabalho de pesquisa, entendeu? Tu buscar referenciais que apoiam o que tu está discutindo, ou que contradigam o que tu está discutindo. Tu tá ampliando o teu repertório de conhecimento. Aí. Isso é muito saudável. Aí. Professor, em relação ao... Maria Eunice, em relação ao texto ambiental, a gente precisa ficar atento porque ontem foi aprovada uma lei que altera toda a legislação ambiental no Brasil. Né? Então, assim, isso é um projeto por enquanto, isso é a primeira votação que teve, mas isso vai impactar nessas questões de lei ambiental. Então, naqueles textos que aparecem ali sobre a COP30, vai aparecer mudanças a partir de agora por essa nova votação. Eu acho que ontem passou na CCJ, talvez, não foi isso? Você sabe o número da lei, amiga? É a PL da devastação. Pesquisa aí que vai aparecer. Está sendo chamado, né, de PL da devastação. Né? E a proposição dele é mudança na lei ambiental de como é que tu faz o licenciamento ambiental. Isso. Mudança para o licenciamento ambiental. Só que, obviamente, ele vai impactar no desmatamento, ele vai impactar em várias questões de carbono que são trazidas naquele texto da COP30. É que a grande questão é que é para liberar o autolicenciamento, né? Sem precisar passar por provisório. Mas ele traz... No Rio Grande do Sul, né? Ele traz quais são as atividades que hoje em dia já são praticamente autoliberadas, porque elas já começam a funcionar e não se espera, porque a princípio seriam de baixo impacto, mas nem sempre são e quase nunca são, né? O impacto sempre acontece e é forte. Pois é. Mas eu acho que quando passou na Comissão de Justiça, não sei se você foi para plenário já. E é um assunto que vai dominar as discussões aí. Então, dá para também trazer essa discussão e colocar no texto, né? Então, a gente amplia o nosso repertório de modalidades de pesquisa, de possibilidade de discussão, né? Construindo um texto que vai ser o texto que a gente vai depois usar. Hein? Né? Não sei se alguém aí tá com a tese ou dissertação nessa área ambiental, assim, se alguém de vocês está fazendo aí. Mas qualquer uma não das é duas. bem específico ambiental, professor, mas eu vou trabalhar sobre saúde comunitária, que envolve muito isso também, né, em outros aspectos, né? Claro. Inclusive também o outro par de textos também que trabalha com a questão da segurança alimentar também entra nessa discussão também. Sim, é o que eu estou trabalhando, professor. Professor, o Edu, ele atua nessa área isso, para nós ficou bacana isso, né? A gente falou na hora do metatexto, as indicações de autores aí, né? Mas a Cláudia também tem conhecimento, eu sou tá boiando aí. Não, mas então, o Edu é o cara que atua nessa área. E agora, a questão agora é só começar a escrever e fazer as relações que a gente está trabalhando ali, né? E o texto vai aparecendo, o texto ele não surge de uma hora para outra. Olha, a gente está nessa história aqui há quantas semanas, né, de escrever, né? Porque a gente tem que deixar as coisas acontecendo devagarinho. Né? Então, Juliana, só ter persistência. Professor, eu entrei aqui no site do Senado, ele foi aprovado no Senado ontem, a lei, e ela traz normas simplificadas de licenciamento ambienal. Igual no Rio Grande do Sul, os caras se auto-licenciam. Autorregulamentam. Autorregulamentam.
E só que foi o que eles dizem aqui nesse artigo é que ele está tramitando desde 2004 no Senado. O meu projeto é sobre questão ambiental, mas questão educação ambiental em cidade. Uhum. Tem umas mãos levantadas ali, vamos ver quem é que está com a mão levantada. Eu tô. Vamos lá, pode falar. Pois é, acho que a minha grande dificuldade, eu falo assim, é que a gente não está familiarizado com a metodologia, né? Então, eu acho que isso é o que causa mais desconforto. A gente não está acostumado com esse tipo de movimento, né? De desconstruir, fragmentar, enfim, é um aprendizado. É que para a gente, para mim, pelo menos, é muita novidade, então é difícil entender como é que funciona, né? Mas vamos lá, a gente tá indo, e graças a Deus a gente pegou o texto 1 e 2, né, Adriano? Não, mas essa é a função da disciplina, né? Imagina vocês vão ter que fazer de qualquer forma, analisar texto nos trabalhos de vocês, né? Sim. Ninguém vai defender dissertação nem tese aqui se não tiver um capítulo lá de revisão sistemática, ou ninguém. Como é que fariam, né? Sem ter uma disciplina antes, né? Aprender na hora lá, ou aprender mal feito e voltar. Esses dias eu participei de uma participei não, nem participei, né? Numa outra instituição, de uma dissertação, era um mestrado, e o trabalho não foi adiante na banca, voltou, porque a análise estava muito mal feita. Não era um trabalho que receberia um carimbo de aprovado e a pessoa virou mestre, né? O trabalho não foi aceito, o trabalho foi reprovado. Tinha uma análise mal, entre outras coisas, uma análise mal feita, né? Então a gente precisa ter uma análise bem estruturada para poder fazer. A ação do pesquisador, ela vai aparecer no capítulo de resultados da dissertação ou da tese. E aí que vocês vão ter que mostrar o que vocês estão construindo ao longo dos 2 anos de curso ou 4 anos de curso. Ok. Então, precisamos praticar. E a praticar, como é que você aprende a escrever? Você aprende a escrever escrevendo. Escrevendo, claro. Escrevendo. Certo, gente? Então, deixa eu parar aqui a gravação.